Olá, paz a todos, aqui é o pastor Denis Marcelino da Rich Assembly of God. Eu quero agradecer a você que está agora acessando uma das nossas mensagens. Nós aqui buscamos ao Senhor direção do Espírito de Deus para estar ministrando a palavra para a nossa igreja. Eu tenho certeza, da mesma forma que tem nos edificado, que tem nos alimentado, nos direcionado, vai acontecer a mesma coisa na sua vida. Abra a tua mente, abra o teu coração, deixa a palavra entrar, te transformar o teu espírito, a tua alma, o teu corpo. Eu tenho certeza que é isso o desejo do Senhor para a sua vida. Fica na paz de Cristo Jesus, seja abençoado pela palavra, viva a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Um abraço, Deus te abençoe. Abra a tua Bíblia em João capítulo 8. Versículos 30 a 37. Copinho novo. Devo estar bem na fita, né? Me arrumaram um copo novo, promoção. Me promoveram. Vou aproveitar então. João, capítulo 8, versículos 30 a 37. Dizendo ele essas coisas, dizendo Jesus essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Levante a sua mão e oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua casa para te adorar. Estamos aqui porque o Senhor verdadeiramente nos libertou. Por isso temos a capacidade de erguer as nossas mãos em liberdade, mãos que estavam presas pelo pecado, presas pelo vício, presas pelas obras da morte. E nesta noite nós levantamos as nossas mãos como um sinal de redenção ao Senhor, mas também como um sinal de glórias ao Senhor, porque se as minhas mãos estão livres, é porque o Senhor verdadeiramente me libertou, Senhor. E nós te agradecemos, pedimos agora que o Senhor venha falar conosco,
através da tua bendita, da tua santa, da tua poderosa, da tua gloriosa palavra, Senhor. E que nós possamos sair daqui transformados pelo Senhor, que nós possamos sair daqui amados pelo Senhor, renovados pelo Senhor, batizados pelo Senhor. Pai, fala com a tua igreja nesta manhã, Senhor, de uma maneira toda especial. Feche esse dia, Senhor, com chave de ouro. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, que o teu poder seja manifesto nas nossas vidas. Em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? Antes de você sentar, eu profetizo a cura no teu físico, em nome de Jesus. Estou sendo direcionado pelo Espírito de Deus para profetizar cura neste exato momento, em nome de Jesus. Satanás não tem a autoridade de Jesus para matar ninguém. Deus é Deus e Ele é fiel, e a cura chega nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Sente-se adorando ao Senhor. Deus está neste lugar, meus irmãos. Eu sei que eu falo isso todas as vezes, mas Ele está neste lugar. Nós acabamos de ler João, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Quero ver se eu termino o culto um pouco mais cedo hoje, porque parece que tem um jantar lá embaixo nesta noite. Então nós vamos meditar na palavra do Senhor e ver o que Deus tem para nós. João capítulo 8 é uma conversa tensa de Jesus Cristo com um grupo de judeus. Não é uma conversa muito fácil. Por quê? Porque eles tinham uma dificuldade espiritual de crer em Jesus Cristo. E a mesma dificuldade espiritual que existia naquela época, há 2000 anos atrás, ela também existe hoje. Algumas pessoas têm uma dificuldade gigantesca de acreditar em Jesus Cristo. Por isso que eu falei para você começar esta mensagem com o teu coração aberto, com a tua mente aberta, sem pré-julgar nada ou sem nenhum conceito daquilo que você acha ou pensa sobre Jesus Cristo, porque Deus te trouxe neste lugar. Não fui eu, não foi o João, não foi o A, não foi o B, não foi o C. Foi o Espírito de Deus que te colocou dentro desta igreja nesta noite. Por quê? Porque Ele quer fazer com que nesta noite você creia em Jesus Cristo. Nós vivemos em um ambiente nesta terra, aonde parece que o engano está dominando. Existe um ambiente espiritual, aonde o engano parece que está prevalecendo. Abre aí em Jeremias capítulo 9, fica marcado em João capítulo 8, Jeremias capítulo 9, versículo 6. Jeremias capítulo 9, versículo 6. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. A tua habitação está no meio do engano. Nós estamos vivendo em uma terra aonde a terra está
operando espiritualmente falando para tentar enganar a humanidade. Presta atenção, hoje o Billy acabou o culto aqui de manhã, ele estava conversando comigo, aí ele falou assim, eu fui fazer uma pesquisa, e dentro daquela pesquisa eu fui procurar o que mais mata, né? O que mais mata, que pesquisa, né, Billy? O que mais mata o homem hoje aqui nesta terra? E ele falou que ele se surpreendeu com aquela pesquisa e passou para nós também, estava a Mariluz, eu também fiquei surpreso e com o resultado da pesquisa, mas ele falou que o que mais mata o homem nesta terra chama-se a poluição no ar, correto, Billy? Poluição no ar, ou seja, espiritualmente falando, o ar está poluído com engano para matar pessoas, para dividir pessoas, para colocar em pessoas distante de Deus, e você precisa prestar atenção de que o diabo ele está operando. Lá em Efésios, Paulo escreveu de que antes nós andávamos no curso deste mundo, debaixo daquele que controla, as potestades do ar. Presta atenção, muitas vezes nós estamos em ambientes carregados e o diabo vem com armas, com lanças, com flechas, para fazer com que você venha ser enganado, para fazer com que você venha duvidar daquilo que está escrito na palavra de Deus. E nessa mesma conversa de João capítulo 8, onde Jesus está debatendo com alguns judeus, você percebe de que o diabo está tentando confrontar o próprio Cristo em relação à sua divindade, sendo homem encarnado neste lugar como Deus. E Deus, Jesus Cristo, Ele apresenta nesta conversa algo que para nós é muito importante nós sabermos e termos ciência. Ele diz que o diabo é o pai da mentira. Quantos podem dizer amém? Pode dar amém para isso também. Está ali. Ele fala, no versículo 44, depois você pode ler. E engano, mentira, não é nada mais, nada menos do que ilusão. O homem gosta de ser iludido. O homem gosta de ser enganado. Você percebe que os shows de mágicas estão lotados. Todo mundo sabe que é mentira, mas nós olhamos para aquele trem e fica... Mas todo mundo sabe que é mentira aquilo que você está assistindo, mas nós gostamos de ser enganado. E o capeta, tem gente que acha que ele é burro. Não, ele é meio estúpido devido àquilo que ele fez, mas ele é um ser inteligente. Ele, sabendo que existia esta queda de gostar de ser enganado, ele foi com uma conversinha torta para cima de Eva, falando para Eva de que não era bem assim o que Deus tinha falado para ela, e que de repente ela poderia ser igual a Deus se ela viesse comer da fruta daquela árvore, naquilo que Deus havia proibido para que ela não viesse comer. E Eva, ela foi enganada pela serpente, consequentemente ela enganou Adão, e o pecado foi instituído na face desta terra. É impressionante como nós temos a facilidade de acreditar mais em uma mentira do que na verdade. É impressionante como nós temos a facilidade de acreditar muito mais numa fofoca do que na verdade. É impressionante que quando nós escutamos uma mentira, nós nos agarramos em relação àquela mentira, mas não corremos na fonte para buscar a verdade. Existe um desejo natural dentro de você de querer ser enganado. Muitas vezes eu estou com algumas crianças e eu quero entreter algumas crianças, e o que eu faço para entreter algumas crianças? Eu olho para elas e falo assim: você quer ver o tio, ou o primo, ou o vô, ou o pai cortar o dedo? Quero. Aí eu faço assim. E elas ficam olhando para mim como se eu estivesse cortando o meu dedo. Agora, se eu tivesse simplesmente falando não tem como cortar o dedo, a brincadeira perde a graça. Existe uma predisposição
dentro do homem de querer ser enganado. Paulo, ele falou em 1 Coríntios capítulo 3, ele falou assim: ninguém engane a si mesmo. O que Paulo está falando? Paulo está falando que se você deixar, se você abrir a porta, Márcio, você vai querer se enganar a si mesmo. Porque muitas vezes nós estamos querendo algo, mas de uma maneira tão forte, que nós aceitamos a mentira mesmo sabendo que ela é mentira, só para que nós venhamos nos sentir bem naquele momento. É assim que funciona com o físico, é assim que funciona com o financeiro, é assim que funciona com a tua saúde, e é assim que funciona com o teu espírito. No físico você se engana a si mesmo, dizendo que você está emagrecendo quando você está engordando. A balança fala para você que você está engordando, você fala: a balança está errada. Essa balança quebrou. Quem já não falou que a balança quebrou? Só eu? Meus irmãos, vocês estão muito santos. Você engana a você mesmo. Você compra uma roupa mais apertada e conta para você mesmo que você cabe naquela roupa. E aquela roupa não cabe em você, você engana a você mesmo. Você compra, assume uma dívida de um carro que você sabe que no fundo você não tem condição de pagar, mas você assume ela e conta uma historinha para você mesmo que você tem condição de pagar. Você se engana a você mesmo. Você compra uma casa, você faz um compromisso que muitas vezes você não tem condições de honrar, mas você engana a você mesmo. Por quê? Porque já está instalado dentro de nós o engano por causa do pecado. Espiritualmente não é diferente. Se nós não estivermos em Cristo Jesus, nós vamos agir igual esses judeus em João capítulo 8. Muitas vezes nós estamos querendo algo que vire verdade, nós pegamos qualquer coisa como mentira para transformar isso em verdade. Eu lembro em 2002, quando o Peter, meu irmão, e a Patrícia casaram. E o casamento deles foi em Londrina. Alguém de Londrina aqui? Marquinhos, você é de Londrina? Hã? É mesmo? Hã? Você está me enganando? O que ele falou? Ou é de Londrina ou não é. Não me engana não. Alguém verdadeiramente de Londrina. Se você for de Londrina, verdadeiramente você é de Londrina. Alguém verdadeiramente. Então vou usar você, Marquinhos, de repente você vai me ajudar. Chegamos lá no casamento do Pira e da Patrícia. Aí nós ficamos num hotel lá no centro de Londrina. Fomos colocados num hotel lá no centro de Londrina. Estava o meu pai, minha mãe, o Rodrigo, eu e a Natasha, e ficamos lá naquele hotel. Quando nós chegamos no hotel, logo que nós chegamos, tinha muita gente fora daquele hotel. Estava acontecendo naquele fim de semana um show com rodeio. Como é que chama, Marquinho? Você não é de Londrina, cara? Ou você é crente? Tinha um show de rodeio acontecendo lá, e tinha muita gente do... Hã? Boizão. Boizão? Exposição. Então o show boizão estava acontecendo naquele fim de semana. E quando nós chegamos lá, nós chegamos em um hotel, e era um hotel no centro da cidade de Londrina, e estava lotado, e estava cheio de gente na frente, e de repente o nosso carro chegou, e ficou todo mundo de olho no nosso carro, e nós descemos, e quando nós descemos, eles estavam esperando o Zezé de Camargo e Luciano, e quando eu desci, acharam que eu era o Luciano. Eu era um pouquinho mais cheinho, estava com o cabelo mais curtinho, e tal. Aí eu saí, viram que não era o Luciano, veio aquela decepção. Mas ficaram lá, né? Tava Zezé de Camargo e Luciano, tava aquele Sérgio Reis,
É Sérgio Reis? Vocês não conhecem o Sérgio Reis? Vocês estão muito santos, hein? Que igreja santa! Oh, glória a Deus! Vocês não conhecem o Sérgio Reis? Hã? Um cantava a música da pinga, né? Panela Véia? Panela Véia. Vamos lá então. Sérgio Reis estava lá e tinha essa turma dentro do hotel. Aí nós subimos e tal, entramos no quarto e eu olhei lá para baixo e de repente dei uma olhadinha, comecei a dar tchau, e um monte de gente dá tchau, não sabe nem para quem está dando tchau, e estamos lá tranquilo. No dia seguinte, eu saí com o meu pai, com o Rodrigo e com o Pira, e quando nós descemos do hotel, eles falaram assim, vamos dar uma volta, vamos fazer umas comprinhas, vamos conhecer a cidade, vamos. E saímos andando a pé. Quando nós saímos do hotel, tinha mais ou menos umas 100, 150 meninas entre 13 a 15 anos de idade. E nós saímos do hotel, naquele dia elas estavam esperando ansiosamente pela banda Capital Inicial. Quem conhece? Já ouvi falar. Boa essa daí. Capital Inicial. E nós saímos do hotel e começamos a andar e tal, e blá, 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 e estava com uma sacolinha na mão. Aí meu pai virou e falou assim, vamos voltar para o hotel, vamos deixar essas sacolas, para a gente não ficar andando com sacola por aí, depois a gente volta para fora. Falei, ok, vamos lá. Aí nós saímos, voltamos para o hotel, passamos, elas abriram um corredor, passamos, e eu ouvi as meninas começar a falar assim, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Aí na volta, para sair do hotel, saiu meu pai, saiu o Pira, saiu o Rodrigo, saiu eu por último. Na hora que eu saí por último, uma menina pegou um caderno e fez assim para mim, para eu dar autógrafo. Eu catei o caderno dela e eu fiquei 15 minutos dando autógrafo. 15 minutos dando autógrafo, e ficava dando autógrafo, e ficava dando autógrafo, e você é do quê? Você é da banda? Eu sou da banda. Você é do Capital Inicial? Sou do Capital Inicial. E fiquei dando autógrafo naquele negócio. O que você faz na banda? Eu falei, eu toco bateria. E que música você vai tocar hoje? Eu sei lá, que música você quer que eu toco? E fiquei lá dando 15 minutos autógrafo para aquelas meninas, e fiquei dando, e fiquei dando. Aí teve uma hora que caiu um caderno no chão, a menina me deu, aí eu fui, peguei o caderno, ai, ele desceu para pegar meu caderno, ai, não sei o quê, babá. E o meu pai, vamos, Denis, falei assim, olha, o meu empresário está me chamando, eu preciso ir. E saí correndo, e as meninas vindo atrás, eu falei assim, fica aí, daqui a pouco eu volto. Na volta, elas estavam tudo lá. Aí entrou meu pai, entrou o Pira, entrou o Rodrigo, e eu atrás, vindo. Aí um dos pais das meninas falou assim, elas querem mais autógrafo. Eu fiz assim, ó, depois eu volto. Tive 15 minutos de fama. No dia seguinte, eu entro no elevador com a banda Capital Inicial. Aí eu desço, né, de taxiro, preparado para o casamento. Aí está todo mundo lá embaixo, e meu pai olha para mim, fala assim, vai lá, junto com eles, dá autógrafo agora. Não vou nada, eu vou sair pela porta do fundo. Mas o que é o ponto? O ponto é o seguinte, aquelas meninas estavam tão ansiosas para ver alguém famoso, que o primeiro que se fez de famoso na frente, elas agarraram. Se enganaram. De repente tem até hoje um papel pendurado no quarto das meninas, falando, olha aqui, eu tenho autógrafo do baterista do Capital Inicial. Se vocês estão me assistindo, se isso está causando um trauma em você hoje, me perdoe em nome de Jesus. O máximo que eu fui foi baterista reserva desta igreja. Nessa época, me perdoa em nome de Jesus Cristo. Mas isto mostra para mim de que o engano é perigoso. Porque quando Paulo fala assim, ninguém engane-se a si mesmo, ele está colocando a responsabilidade de andar na verdade sobre
sobre os teus ombros. Você decide se você anda na verdade ou se você anda na mentira. Você decide quem você serve. E é tão sério que Jesus Cristo, no versículo 37, no meio da discussão, lá em João capítulo 8, ele falou assim: bem sei que sois da descendência de Abraão, e contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Era uma decisão deste povo, ao invés de receber a palavra de mente aberta, coração aberto, rejeitar a palavra, e não só rejeitar, mas matar a palavra. Matar a Jesus Cristo. É tão sério este espírito de engano. Volta lá para Jeremias, olha a segunda parte daquele versículo. Jeremias capítulo 9, versículo 6. Volta lá. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Pelo engano recusam conhecer-me. Pelo engano, por tudo aquilo que você está passando, de repente você se recusa. Você fala: não, a palavra não vem, Jesus Cristo não existe, Deus não é real, Ele não salva ninguém, Ele não transforma ninguém. Isso é história da carochinha, não vale a pena ir para a igreja é cheia de defeito, a igreja é problemática, eu não tenho jeito, comigo não vai dar, Jesus não tem condição de me salvar. E o diabo começa a te enganar com essa história da carochinha para cima de você na tua mente. E quanto mais você se alimenta desses pensamentos enganosos, espirituais que vêm na tua mente, mais você se distancia de Jesus Cristo, mais você mata Jesus Cristo, mais você resiste conhecer a Deus, que é o que o profeta Jeremias está aqui falando. Aí você passa a preferir a mentira do que a verdade, você passa a preferir o engano do que a verdade, você passa a preferir a ilusão do que a verdade. Então hoje, em nome de Jesus Cristo, como embaixador de Cristo nesta terra, eu venho lembrar você, ou apresentar você, alguns fatos, porque contra fato não há argumento. Que estão nesses versículos. Você vai andar menos hoje, Fábio, porque esse copo é grande. Contra fato, não há argumento. Versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Eles estavam duvidando da capacidade de Jesus Cristo de libertar alguém. O pecado, ele te deixa tão ignorante que você passa a duvidar da capacidade de Jesus Cristo fazer milagre. Eles viram e falam assim: como é que você pode dizer que nós vamos ser livres? Aí Jesus vira e fala assim: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Não tem jeito. Jesus falou: todo aquele que comete pecado serve ao pecado. Você não comete pecado porque você quer cometer pecado. Você comete pecado porque existe um senhorio espiritual sobre a tua vida que faz você cometer o pecado. Por isso que as pessoas não conseguem por si próprio parar. Por isso que as pessoas não conseguem por si próprios se libertar. Por isso que esses centros de reabilitação de droga, de álcool, disso, de aquilo, não funcionam. Por quê? Porque eles conseguem até tirar o vício da pessoa, mas a pessoa sai de lá vazia. E porque ela sai de lá vazia, o vício volta. Jesus ele faz diferente. Ele liberta a pessoa e enche com o Espírito dele. Por quê? Porque quando você estiver cheio do Espírito e o pecado tentar voltar, não vai achar espaço. Por isso você vê artista, né? Porque a gente vê
notícias de artista. Foi para o centro de reabilitação, ficou 3 meses, saiu limpo, passa 6 meses, o cara está viciado de novo. Por quê? Porque ele só se esvazia, ele não se enche de nada. E Jesus falou, fato, Gustavo, fato. Quem peca tem senhorio sobre a vida dele. Isso é fato. Está escrito aqui. Está escrito. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Só que Jesus, ele é médico. Ele aponta a enfermidade e, como bom médico, ele começa a dar a receita. Seria muita maldade da parte de Jesus Cristo só apontar o erro. Falar, o teu problema é esse, o teu problema é esse, o teu problema é esse. Muito errado. Então Jesus, ele vive assim, tem um problema na vida de vocês, meus irmãos judeus, chama-se pecado. E vocês são servos do pecado. Aí ele vira assim, versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Para você entender um pouquinho melhor. Versículo 35. Ora, o pecado não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Para você entender um pouquinho melhor, o pecado não fica para sempre na tua vida, mas o filho, quando entra, ele entra para ficar. Ele olha para os judeus e fala assim, vocês servem ao pecado, mas tem uma saída para vocês. Se vocês deixarem eu entrar, automaticamente o pecado sai. Não tem como o pecado e Jesus Cristo ficarem juntos em um mesmo ambiente. É um processo para alguns, mas você tem que dar este passo. Você tem que entender a tua condição pecaminosa e saber de que Jesus Cristo pode entrar nesta parada e transformar tudo e todas as coisas. Uma vez eu contei essa história aqui, vou contar de novo. Uma vez eu estava lavando louça. E na pia, lá de casa, tinha um copo, uma xícara com café que havia sobrado e estava lá. Aí eu virei a torneira e coloquei em cima da xícara e deixei entrar água. E eu comecei a perceber que conforme a água ia entrando, a cor daquela água que estava na xícara, ela ia mudando. Primeiro a água entrou e aquilo que estava sujo começou a subir. Começou a subir. E conforme a água foi entrando, aquilo que estava sujo começou a transbordar para fora. E conforme a água foi entrando, eventualmente já não tinha mais café e só tinha água lá dentro. O que Jesus Cristo está falando aqui para mim e para você? O pecado, ele fica só um tempinho. Se você ligar a torneira da fonte da vida, chamada Jesus Cristo, a água vai entrando. Se você passar por esse processo, conforme Jesus entra, sai este vício, sai este problema, sai esta mentirinha, sai esse desvio de caráter, sai essa palavrinha torta, sai esse negocinho que não presta, e vai saindo, e conforme você vai vivendo em Cristo, você vai melhorando, se distanciando do pecado e se aproximando de Cristo. É o que ele fala aqui. Ele fala para os judeus, ora, o servo do pecado não fica para sempre em casa.
o Filho fica para sempre. Que promessa linda. Que promessa linda. Deixa eu falar algo para você. Jesus Cristo, Ele jamais te abandona. Ele jamais te deixa só. Ele jamais dá as costas para você. Ele jamais te trai. Ele jamais fala para você, agora não me enche a paciência. Estou dormindo, não fala comigo, você me pegou no mau dia. Jesus Cristo, ele se apresenta em João capítulo 10 como a porta, e se você acessar a porta, você acha pastagens verdes, ou seja, você acha alimento, você acha suporte, você acha provisão de Jesus Cristo. Você sabe o que é lindo desta posição de Jesus Cristo como porta, e esta posição de Jesus Cristo falar de que o Filho fica na tua vida para sempre, é que você não tem só que acessar a Jesus Cristo no culto de domingo à noite, você pode acessar a Jesus Cristo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, você pode acessar Jesus Cristo. Eu não consigo achar o pastor, eu não consigo achar o irmão, eu não consigo achar o eu não consigo achar minha esposa, eu não consigo achar meu marido, mas a Jesus você acha a hora que você quiser, e a hora que você quiser, Ele está lá com uma palavra, Ele está lá com um milagre, Ele está lá com um poder, Ele está lá com uma graça, Ele está lá com a presença dEle. O sacrifício de Jesus deixou as coisas muito simples para nós. Hoje, basta você dobrar o teu joelhinho, do jeitinho que você está, e falar assim, Jesus, é tão simples, eu me arrependo, peço perdão, e me entrego ao Senhor. Quem complica é o capeta que fica no ouvido do cara. Você não dá. Você não pode, você não presta, você não tem jeito. E o capeta é tão sujo, que para algumas pessoas ele fala assim, antes de ir para a igreja você tem que se arrumar. Você não pode ir para a igreja desse jeito. Já viu aquele camarada que você chama para ir para a igreja? Aí ele vira e fala assim, não, do jeito que eu estou não dá não. Eu estou muito torto. Oh, quanto santo aqui dentro. Cada um de nós somos uma estátua. Não é? A minha vai ser assim, com a Bíblia aberta, assim, ó. De tão santo que eu sou. Jesus olha e vira e fala assim, quando eu entro para ficar para sempre. Eu entro para dominar. Eu entro para tomar o controle. Eu entro para pegar a tua mente, para pegar o teu coração, para pegar os teus pés, para pegar tuas mãos, para pegar a tua visão, para pegar a tua carne, para pegar a tua boca, para pegar a tua língua. Se a tua língua precisar de um pouquinho de fogo, eu meto fogo nela, mas que a tua língua vai me glorificar, ela vai me glorificar. Se a tua mão precisar ser limpa, eu limpo a tua mão, mas que a tua mão vai levantar e me adorar, ela vai me adorar. Se eu precisar lavar o teu pé todo santo dia com a minha palavra, eu vou lavar o teu pé, para quê? Para que você tenha pisaduras, pés santos na face desta terra, mas você vai me servir. Ele fala, eu entro para ficar. Eu não entro para passar temporada. Eu não entro para alugar. Eu não entro para passar o fim de semana. Hoje Ele está falando para você assim, ó, cheguei na tua vida para ficar. Cheguei para ficar. Hoje, eu te mudo. Cheguei para ficar. Muitas vezes você compra uma casa, aí algumas pessoas perguntam assim para você. Já deve ter perguntado para você, né, Marcelo? Essa casa aqui é a casa onde você vai morrer? Você vai ficar nela para sempre? Aí você deve dar a resposta que todos nós damos. Não sei, acho que não, talvez,
É um pouco grande, um pouco pequena, um pouco longe, um pouco perto. Você acabou de comprar e já está dando os defeitos para o futuro, né? E acho que não dá, acho que pode, não sei, bababá, bibibi. E fica nessa de não sei, essa dúvida de não saber se você vai ficar com a casa ou não. Você gosta dela agora, mas você não tem certeza se você vai ficar com ela até o dia que você morrer. Jesus Cristo olha para você e fala assim: Wellington, eu comprei você para ficar para sempre. Daqui 10 anos, você acha que você vende o Wellington de volta para o mercado do pecado? De jeito nenhum. Eu comprei para ficar para sempre. Mas ele não vai precisar de uma reforminha? Vai. Ele vai precisar de um olho novo, ele vai precisar de uma orelha nova, ele vai precisar de uma boquinha nova, ele vai precisar de um coração novo, ele vai precisar de uma mente nova, mas eu entrei para ficar. Eu vou entrar dentro dele com o meu espírito, eu vou entrar dentro dele com o meu poder, eu vou entrar dentro dele com a minha graça, eu vou entrar dentro dele com os maiores construtores espirituais que nós temos, que eu tenho à minha disposição, com todas as ferramentas que eu tenho, e eu vou habitar dentro dele. Eu vou colocar o sofá onde eu quiser, a cama onde eu quiser, eu vou colocar tudo no seu devido lugar, mas a partir deste dia, você é a habitação minha. E é diferente. Uma casa que você mora e uma casa de praia é diferente. Esses dias eu falei de casa de praia, né? Eu lembro quando, lá no Brasil, a gente ia para uma casa de praia, todo mês de janeiro, do meu tio. Chegava lá, quando abria a porta, você só via as baratas fazer assim, ó. A casa escura, ambiente escuro, inabitada por 11 meses. Ela só era habitada no mês de janeiro. Aí chegava lá no dia 1º de janeiro, o que acontecia? Abria a porta, o primeiro frasquinho de luz que entrava dentro da casa, você só ouvia... Vocês estão agindo como se vocês... Só na minha casa, né? Aí você via, de repente, a minha mãe, a minha tia, catava a vassoura, catava aquele spray e saia matando barata, e pá, e pá, e pá, e vai abrindo janela, e vai deixando o sol entrar, e vai deixando um ar entrar, e vai deixando as coisas mudarem, e de repente abre a geladeira, limpa o fogão. Deixa eu falar algo para você, quando Jesus entra, ele entra fazendo faxina, é a luz que entra, a escuridão sai, barata sai, rato sai, aranha sai, entra paz, entra alegria, entra transformação, entra bondade, entra misericórdia. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Aí ele fala assim: se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente ele fala assim: eu entro na tua casa para ficar para sempre, só que eu entro na condição de te libertar. Só que tem gente que olha para este versículo e acha que ele é condicional, por causa deste se. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí parece que é um condicional. Pode ser que ele te liberta, pode ser que ele não te liberta. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo.
parece que tem um talvez aí. Aí eu fui estudar, dar uma pesquisada no original desta palavra se. Aí a minha mente abriu. Esta palavra se significa no caso de. Então esse versículo fala assim: no caso do filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Muda o versículo completamente. Por que ele está falando? Ele está falando assim, ó, eu estou aqui. A mentira está aqui. Se eu entrar na parada, eu entro para libertar. Eu me garanto. E ele fala assim, no caso do filho libertar, verdadeiramente, não é de mentira. Ele está falando dessa forma por quê? Porque existem outros que se apresentam para te iludir. Ah, se você tomar isso, vai dar jeito. Ah, se você tomar isso, vai te ajudar. Ah, se você fizer isso daqui, vai te ajudar. Ah, as mandinga, né? Mandinga gospel. Se você entrar com o pé direito pulando na igreja, o culto vai dar certo. Se você comprar esta vassoura que varre o pecado da tua casa por R$1.000, vai dar certo. Se você comprar este sabonete que lava todo o pecado da tua alma, quando você tomar banho com ele, vai dar certo. Se você, aí começa com esses se, e tem muito disso na igreja hoje. Se você der 10 mil, Deus vai te dar 100 mil. Se você der 50 mil, Deus vai te dar 500 mil. Se você der o 13º, Deus vai te dar o 14º. E aí começa essa história de que e coloca esse condicional na Bíblia. Deus ele fala assim, eu não tenho condicional, eu não dependo de ninguém. No meu caso, se eu resolver te libertar, você vai ser verdadeiramente livre. O que ele está falando assim? Não me coloca no bolo, com essa bagunça que está acontecendo aí embaixo. Eu estou aqui, eu sou de outro nível, eu sou de outro patamar. Não é Flamengo não, tá? Eu sou de outro patamar, eu sou de outro nível. Não me coloca no meio dessa bagunça não, porque aonde eu entro para libertar. Eu entro para fazer acontecer. Eu entro para saquear o inferno. Eu entro para te libertar de vício, eu entro para te libertar das drogas, eu entro para te libertar de problemas, eu entro para restaurar o teu casamento, eu entro para fazer você querer se relacionar comigo, eu entro para te transformar em um pastor, eu entro para te transformar em um obreiro, eu entro para te transformar em um músico na minha casa, mas eu entro para arrebentar. Eu tenho que acreditar nesta palavra de Jesus Cristo. Você pode se colocar de pé?